Olá, meu caro aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Marília Rebeca e estarei trabalhando contigo a melhor matéria do seu edital, a matéria de Direito Penal Militar, que muitas das vezes diversos candidatos aos concursos públicos têm pânico, porque acha muito difícil, acha que não tem nada a ver, mas isso aí é apenas uma falácia ou um desespero qualquer. Aqui, a partir de hoje, nós estaremos trabalhando de uma forma bem didática, bem tranquila, bem simples, com total objetivo na sua aprovação. Nosso objetivo aqui, além de você ser aprovado, obviamente, é você estar entre os primeiros, quiçá o primeiro colocado no seu concurso. Até porque desistir não é para nós, né? A gente vai deixar aí para os concorrentes, para aqueles fracos que não serão aprovados nesse concurso, ok? Então, é uma alegria, é um prazer inenarrável estar aqui com você. E aí, vamos começar a trabalhar essa matéria tão gostosa que é o Direito Penal Militar. Olha só aqui comigo o quanto nós estaremos trabalhando aqui, tá? Direito Penal Militar está todo tipificado dentro do Decreto-Lei 1001 de 1969. Aqui no cantinho eu coloquei meu nome para vocês, Marília Rebeca, e o meu Instagram. Me sigam lá. Podemos trocar várias informações, esclarecer dúvidas, além de você que está aqui na plataforma da mentoria, você obviamente tem uma preferência, certo? E os demais eu convido-os a seguir no Instagram, a se inscrever aí no nosso canal, ok? Ativa o sininho, vamos lá, porque você ativando toda vez que subir o vídeo, obviamente que você vai estar recebendo ele aí primeira mão, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar logo a estudar o direito penal militar, ok? Lembrando que a gente está falando do Decreto-Lei 1001 de 1969. Olha só. Ponto importante que nós temos quando a gente fala de direito penal militar. Essas são algumas informações que nós temos lá dentro da nossa Constituição Federal. Primeira informação interessante, tá? Que já pega esse bizu aqui para a sua prova de carreira policial, principalmente de carreira militar, que é o nosso objetivo aqui. Artigos 142 e 144 da nossa Constituição Federal. São artigos de suma importância. Você não tem o direito de ir para a prova sem saber o texto desses artigos, tá? É igual você saber escrever seu nome. Você tem que ir para a prova sabendo o que vem disposto no artigo 142 e no 144 da nossa Constituição Federal, tá? Vai prestar concurso de carreira militar, esses dois artigos. Carreiras policiais, artigo 144 é a alma do seu concurso, ok? Então, sem muitas delongas aqui, depois a gente falando da Constituição Federal, nós vamos partir lá para o que fala o nosso direito penal militar. E aí eu acho bem legal trabalhar com os alunos, simultaneamente o direito penal militar com o direito penal comum, né? Por quê? A diferença em alguns pontos entre um e outro é muito pequena. Você precisa saber essas particularidades, porque seu examinador vai querer te confundir. Mas você não é bobo, está se preparando comigo, e aí você não vai escorregar nessa casca de banana, ok? Então, olha só. Quando a gente fala do direito penal comum, tá? Que é aquele que está trabalhando, protegendo, trazendo condutas, né? Tipificando condutas como criminosas dentro do nosso Código Penal Militar, porque ele está trabalhando diretamente todos aqueles bens jurídicos relativos, direcionados à vida de um civil. Só que quando eu falo de um civil, eu não estou falando de um agente da Polícia Civil, que muitos alunos ainda não conseguem fazer essa confusão ou acabam fazendo essa confusão, e esse aí não é nosso objetivo, tá? Quando eu falo de civil, eu estou falando de uma pessoa comum, tá? Por exemplo, eu, Marília Rebeca, eu sou um civil. Eu não sou uma pessoa, eu não sou um militar, eu sou um civil, tá? Então,
quando eu falo do direito penal comum, eu estou falando de proteção a bens jurídicos relacionados de uma forma direta ao civil, de uma forma comum aos civis. Por exemplo, professora, clareie isso aí para mim. Quando a gente fala da vida, a vida, ela é um bem jurídico tutelado na nossa Constituição Federal, certo? Está lá no artigo 5º da nossa Constituição, quando fala dos direitos e garantias fundamentais. Ok, então o Estado protege a vida dentro da nossa Constituição. Perfeito. E aí, quando nós vamos lá para o Código Penal comum, nós temos ali um capítulo que fala dos crimes contra a pessoa, e um título, e um capítulo específico que fala dos crimes contra a vida, que vem inaugurando, né, a nossa parte especial do Código Penal. E quando eu falo dos crimes contra a vida, o primeiro crime que vem sendo tipificado é o crime de homicídio. Tudo bem que o nosso Código Penal ele não proíbe a prática do homicídio. Ela não fala para a gente que é proibido matar alguém, mas ela fala que matar alguém, a pessoa será punida com uma pena de reclusão de X a tanto X anos, certo? Então, a vida ela é um bem jurídico comum a todas as pessoas. Ela é um bem jurídico comum a um civil de forma mais específica. Só que aí, isso eu falando do Código Penal comum, certo? Agora, quando eu vou lá para o Código Penal militar, eu não vou falar de bens jurídicos comuns aos civis, mas eu vou falar de bens jurídicos comuns à vida militar. Essa é a regra. Por exemplo, então, professora, um crime que é comum à vida militar. O crime de beber em serviço, dormir em serviço, tá? Se apresentar embriagado, né, em serviço, é crime. Você não vai ver essa conduta sendo criminosa lá no Código Penal comum, lá no direito do trabalho, não é crime. Você pode, se brincar, já até chegou no seu trabalho ali com uma leve dosagem de álcool no organismo, né? Mas você não foi penalizado criminalmente por isso. Já quando eu estou trabalhando direito penal militar, não. Então, nós temos ali o quê? Uma questão voltada à atividade militar. Um outro exemplo, que é um crime muito comum, que esse você vai ter ele todo destrinchado aqui nas nossas aulas, que é o crime de deserção. É quando a pessoa se ausenta por mais de 8 dias ali do seu posto de trabalho. Então, é um crime que a gente está falando acerca do serviço militar. Eu preciso proteger o serviço militar. O crime de deserção, o crime de subordinação, né? A insubmissão, melhor dizendo. Enfim, uma série de outras condutas que nós veremos dentro do direito penal militar. Então, olha aqui comigo no quadro. Quando eu falo para vocês acerca do direito penal, esse direito penal aqui é o direito penal comum. Deixa eu colocar aqui, ó, comum. Eu quero que você tenha cuidado, por quê? Porque dentro do direito penal comum, os bens jurídicos que nós estamos protegendo é comum à vida civil, certo? O bem jurídico comum à vida civil. Agora, quando eu falo do direito penal militar, eu não vou falar do bem jurídico relacionado comum à vida civil, mas eu vou falar do bem jurídico comum à vida militar. A vida militar. Certo? Então, tudo que é relacionado à vida militar, para mim, é o que vai ser importante dentro do direito penal militar. Alguns doutrinadores vão fazer ainda vários elogios ao nosso Código Penal Militar, porque ele é de 1968, certo? Ele é posterior ao nosso Código Penal, que é de 1941. Só que ele é anterior à nossa Constituição, de 1988. Então,
Obviamente que ele teve que passar ali por todo um controle de constitucionalidade para ver se ele está de acordo com as normas da nossa Constituição Federal. Nós verificaremos que a doutrina, mas a jurisprudência, em alguns artigos, entende por não ter sido recepcionado, tá? Mas continua lá no texto da lei, mas a gente tem essas ressalvas aí que nós vamos falar posteriormente também. Quero que vocês tenham cuidado. E alguns falam que é mais inteligente o texto, que veio de uma forma mais legal, de uma forma mais adequada, tá? Mas muitas coisas nós veremos que a redação é idêntica ao Código Penal comum. Então, o primeiro ponto bem importante que nós temos aqui é essa distinção. Outro aspecto importante que nós precisamos apontar, além da diferenciação do bem jurídico, né, do que o Estado está protegendo, é que quando eu falo de crime militar, eu vou observar o que está disposto, quais são as condutas que vêm sendo apontadas dentro do Código Penal Militar, certo? E, além disso, eu preciso de ter uma atenção ao que está previsto no artigo 9º do nosso CPM. CPM já fica aí memorizando essa sigla que significa Código Penal Militar, e nós vamos fazer menções aí sempre ao CPM. Então, o artigo 9º é que vai falar para nós quando uma conduta X ela é praticada, se aquela conduta X ela vai ser vista como crime militar ou não, tá? Então, é a alma do nosso Código Penal Militar, o artigo 9º. E você precisa ter muita atenção que em 2017, salvo engano, 2017, nós tivemos uma grande alteração no nosso Código Penal Militar, em específico no artigo 9º. Tá? E isso, obviamente, seu examinador adora e quer sempre cobrar isso em prova, ok? Já aqui no Código Penal Comum, eu preciso de observar se todos os requisitos que vêm sendo apontados, né, a conduta, se aquela conduta que foi praticada, ela é lícita ou ela é ilícita, né, se ela vai estar dentro de uma excludente de ilicitude ou não, de uma excludente de culpabilidade ou não, enfim, a gente vai observar apenas isso daí. Enquanto no Código Penal Militar, lembrando, eu vou observar a conduta que foi praticada e essa conduta que foi praticada, ela tem que vir juntamente com alguma das situações do artigo 9º. Aí eu vou saber se eu estou falando de crime militar ou se eu vou estar falando de apenas um crime comum, ok? Até aqui, tudo bem? Lembrando que a gente está fazendo só uma introdução, nós ainda teremos várias informações relacionadas ao direito penal militar. Aproveitando essa pausa que eu fiz aqui, já falo para você de novo. Segue aí a gente no canal, ative o sininho, segue a gente nas redes sociais para vocês estarem sempre inteirados das novidades e de materiais bem atualizados, ok? Voltando aqui, então, para o nosso material, eu quero que vocês tenham muito cuidado com o que está escrito aí no artigo 142 da nossa Constituição Federal. Olha o que o texto da Constituição fala para nós. Olha lá. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Tá vendo que a base das Forças Armadas é a hierarquia, o respeito, né? A hierarquia e a disciplina. Sob a autoridade suprema, quem é o cabeça, se é que assim a gente pode dizer? O presidente da República. Ou seja, é o presidente da República, afinal de contas, que manda e desmanda nas nossas Forças Armadas. Porque quem tem autoridade suprema, gente, suprema, olha só, aqui é acima de tudo, acima de qualquer coisa, tá? Obviamente que ele não é acima da nossa Constituição Federal, óbvio, né? A gente tem que, às vezes, falar o óbvio para não ter problema. Então, sob a autoridade suprema do presidente da República. E olha o objetivo, ó, e destinam-se, primeiro ponto, à defesa da pátria,
a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, olha só, quando eu falo com vocês acerca das Forças Armadas, vamos lá, eu estou falando, vem aqui comigo no quadro. Quando eu falo das Forças Armadas, eu estou falando aqui dos militares, alguns vão dizer, tá? Federais. As Forças Armadas, ela é compreendida, né? As Forças Armadas é compreendida por quem? Pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Beleza. Aí a Constituição ainda fala pra gente que são instituições permanentes e regulares. E tem como base, ou seja, aqui nós vamos falar que são princípios estruturais. Já ouviram falar lá dentro de quando a gente trabalha com a construção civil, você vai construir um prédio ou uma casa, e eles falam assim que tem as vigas mestres? Então, aqui a gente pode falar que a hierarquia e a disciplina dentro das Forças Armadas são essas vigas mestres que vão estar estruturando, tá? As Forças Armadas. Ok, então nós temos por base aqui o quê? A hierarquia e a disciplina, certo? A hierarquia e a disciplina. São princípios. Professora, mas nós só temos esses princípios, nós só temos esses bens que são protegidos, e quando eu falo que são bases, que são princípios, é porque são os bens que a nossa Constituição está protegendo, tá? A hierarquia e a disciplina. Então, a pergunta seria, são apenas estes dois princípios, esses dois bens jurídicos protegidos pela nossa Constituição Federal? A Constituição faz menção a esses dois, né? A hierarquia e a disciplina. Porém, quando você vai lá para o Código Penal Militar, você vai ver que não são apenas os dois. Nós temos outros bens jurídicos também, por exemplo, bens, vamos colocar aqui, bens jurídicos. Além da hierarquia e da disciplina, nós temos o serviço militar, certo? Nós temos a autoridade militar. Nós temos serviço militar, autoridade militar. Bom que às vezes dá uns apagões assim na mente da gente. Enfim, vamos colocar só esses dois aqui, depois eu vou lembrando de outros, a gente vai falando outros mais aí pra gente, tá? Além desses aqui, da hierarquia e da disciplina, nós temos vários outros serviços, ok? Outros bens jurídicos protegidos aí pela nossa Constituição e, obviamente, pelo Código Penal Militar. Ok, então eu estou vendo os princípios aqui. Visto isso, o que mais que a Constituição fala para nós? Ela fala que a autoridade suprema, a pessoa responsável aqui, né, que tem o poder total, se é que a gente pode afirmar assim, a autoridade é quem? Suprema. É o presidente da República. Presidente da República. Certo? Isso é porque eu estou falando das Forças Armadas, ok? Estou falando ali que alguns doutrinadores fazem menção como os militares federais. Tá, e qual que é a destinação, qual que é o objetivo aqui das Forças Armadas? Aí lá no finalzinho falam que objetivando, certo?
objetivando, olha lá, destinando-se, né? Objetivando, destinando-se à defesa da pátria, certo? Olha lá, na Constituição fala a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, vou colocar aqui para vocês, olha lá. Garantia dos poderes constitucionais. Certo? E também para a gente ter aqui a garantia do quê? Da lei e da ordem. A garantia da lei e da ordem. Ok? A garantia da lei e da ordem. Então, isso aqui é um esqueminha do que está falando para a gente lá dentro do artigo 142 da nossa Constituição Federal. Um pontozinho importante é para a gente falar acerca da diferenciação do que seria a hierarquia e do que seria a disciplina. Olha aqui, eu coloquei inclusive para vocês no material. A disciplina, a gente está falando do fiel acatamento das ordens. Às vezes, um militar, ele pode até ser contrário a uma ordem dada pelo seu superior hierárquico. Ele achar que aquilo ali é um absurdo que ele está fazendo. Porém, ele, com toda a sabedoria e inteligência, ele vai guardar aquela ideia para ele e vai fazer o que tem que está sendo determinado a ser feito. Óbvio que se a gente estiver falando de uma ordem explicitamente ilegal, o militar, ele não vai cumprir aquela ordem. Se ela é muito clara, ele cumprir, ele responderá criminalmente posteriormente a isso daí, ok? Então, quando a gente fala da hierarquia, olha lá novamente, nós estamos falando do fiel acatamento das ordens. E depois, quando a gente... Isso da disciplina. E quando a gente fala da hierarquia, é que nós vamos ver dentro dessas instituições um escalonamento, ou seja, eles são divididos em vários níveis hierárquicos. As Forças Armadas, a Marinha, Exército e Aeronáutica, assim como as polícias militares, vocês verão que ele é trabalhado na forma de pirâmide. Aqui embaixo nós temos os soldados, certo? Tanto é que é uma quantidade maior de pessoas, e aí nós vamos subindo até chegar ali a patente mais alta daquela corporação. Se for a polícia militar, for o corpo de bombeiros, for o exército, cada um tem ali a sua patente mais alta, sua graduação mais alta. E aí vocês observarão. Por quê? Se imagina esse tanto de gente aqui na base mandando, né? Nós vamos ver que, em regra, quem é que dá as ordens são os oficiais. Os oficiais é uma quantidade menor de pessoas. Eles já estão aqui do meio para cima da pirâmide. Enquanto quem obedece às ordens, quem acata as ordens, em regra, são os denominados praças. Óbvio que eu tenho um oficial recebendo ordem, acatando e executando aquela ordem, obviamente, do seu superior hierárquico. Mas aí nós temos essa formazinha em pirâmide, ok? Seguindo aqui, então, falamos lá do nosso artigo 142, ok? E vamos partir para o artigo 144 da nossa Constituição Federal. Olha aqui comigo o que fala o artigo 144 da Constituição Federal. Diz o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação, olha do quê? Da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Primeiro ponto importante que eu estou falando da segurança pública, e já é pacificado que os integrantes da segurança pública são esses aqui, ó, dos incisos 1 ao 4. Tá faltando aqui alguns, tá? Mas eu coloquei só os principais porque eu queria mesmo esse inciso 5º aqui,
que fala da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis e aqui nós queremos que são as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Era esses aqui que eu queria falar. Óbvio que tem mais alguns aqui embaixo, mas quando a gente fala de segurança pública, eu falo dos incisos, ok? Essas instituições que estão apontadas nos incisos, joia? E aí, numa preparação para carreiras policiais, a gente aprofunda mais. Mas enquanto a gente está falando de carreiras militares, nós vamos nos ater aqui. Tá. Parágrafo 5º, esse é importante, assim como o parágrafo 6º. O parágrafo 5º fala para a gente o seguinte: as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Essas são as polícias militares. Os corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividades de defesa civil. Então, eu quero que você tenha muito cuidado nisso daqui. Vem aqui comigo rapidinho para o quadro para a gente ver um negócio aqui bem importante. Olha só, deixa eu apagar aqui. Nós falamos das Forças Armadas, certo? Lembrando que as Forças Armadas são Marinha, Exército e Aeronáutica. Agora, nós vamos falar das Forças Auxiliares. Forças Auxiliares. Se elas são forças auxiliares, elas são auxiliares de quem? Das Forças Armadas, ok? Das Forças Armadas. Nas Forças Auxiliares, nós temos a mesma estruturação de pirâmide, a base, em sua maioria, é formada por soldados, e aí nós temos subindo as patentes, né? Até chegar no topo da carreira, e vai depender da carreira na qual você está se preparando para poder ser aprovado, porque vai ser aprovado aqui com a gente, ok? Então, seguindo aqui. Quando eu falo das forças auxiliares, eu estou falando das polícias militares, Aí aqui eu quero que você tenha um cuidado, porque nós temos as polícias militares estaduais, e nós temos a Polícia Militar do Distrito Federal. Joia? Polícia Militar do Distrito Federal. Aqui a gente está falando das polícias auxiliares. Viu que no artigo 144, parágrafo 5º, não fez essa distinção, ok? Mas nós vamos fazer aqui no nosso material. E nós temos também, como força auxiliar, os corpos... Tem que ter um S aqui, né? De bombeiros militares. Joia? Aqui, de igual modo, nós temos os estaduais e o do Distrito Federal. Certo? Olha lá ainda o que fala para a gente no artigo 144 da nossa Constituição Federal. A função deles. A função das polícias militares é o quê? Policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo. Por isso que as viaturas da Polícia Militar, elas são todas plotadas, vocês vão ver ali efeitos sonoros, giroflex, tá? Tudo aquilo ali tem um porquê, não é porque a gente acha bonitinho e a gente faz aquele... Não, a
figura da viatura na rua, a presença da viatura na rua, é entendido, né, estudos que comprovam que naquela localidade haverá uma redução na criminalidade. Então, por isso a importância de nós termos o patrulhamento das polícias militares, ter aquela função ostensiva, ela está circulando nas ruas da cidade, tá? Então, esse é um objetivo, um dos objetivos é a diminuição da criminalidade. Óbvio que tem gente que assim, é meio sem noção, né? Que furta objetos dentro de viatura, enfim, pratica crimes na cara da polícia, sem, assim, menor ideia a pessoa faz, né? É louco. E aí acaba sendo preso em situação de flagrante delito. Nós temos situações assim? Temos situações assim. Mas o objetivo é esse trabalho ostensivo, essa atividade ostensiva da polícia, é também para trazer essa sensação de segurança, tá? A diminuição da criminalidade, enfim. Seguindo. Já o Corpus de Bombeiros Militares, além do que a lei fala para a gente, uma outra atividade deles é o quê? A defesa civil. Como assim eles vão exercer atividade de defesa civil? Eles vão exercer atividades, por exemplo, nós temos aí um desabamento, ou nós temos uma situação de deslizamento, nós temos uma situação de enchentes dentro da cidade. O corpo de bombeiro daquela determinada região vai atuar para poder defender aquelas pessoas, como fazendo resgate, salvamentos, enfim, diversas formas aí no qual os corpos de bombeiros estão atuando, ok? É o que fala para a gente lá dentro do parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. Outro ponto importante é o que vem escrito aqui para a gente no parágrafo 6º. Olha o que fala no parágrafo 6º do artigo 144 da Constituição Federal. Fala assim, ó. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares, então não sou eu que estou criando, né? E nem os doutrinadores que ficam tirando coisa da cabeça, não, são as forças auxiliares. E outro ponto muito legal, e reserva do Exército. Tá vendo? Então, a polícia militar e os corpos de bombeiro, além de serem forças auxiliares, eles são reserva do Exército. E subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, a quem eles são subordinados? Aos governadores dos estados e do Distrito Federal e territórios. Então, enquanto as Forças Armadas são subordinadas ao presidente da República, as forças auxiliares, no caso, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, eles são subordinados a quem? Ao governador. Seja do estado na qual aquela instituição pertença, ou seja ao Distrito Federal. Beleza? Então, voltando aqui bem rapidinho, para nós fecharmos esse parágrafo 6º, nós vamos verificar isso daí. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, as forças auxiliares e reservas do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governos... o que eu fiz? Olha só, eu fiz bagunça. Voltei. Subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores, tá? Isso aqui é muito importante para nós. Beleza, pessoal? Vamos fazer aqui, então, uma rápida pausa para a gente poder, no próximo bloco, dar continuidade aí, né, ao nosso estudo do direito penal militar. Esse primeiro bloco é um bloco mais introdutório, para você ter uma noção de que a gente está falando, de quem que a gente está falando, a quem essas pessoas são subordinadas, porque quando a gente começar a trabalhar em si, o Código Penal Militar vai ficar bem mais fácil, bem mais entendível e bem mais tranquilo, beleza? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!